Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Damos graças a Deus nesta noite, segundo dia deste encontro de mulheres, onde todos nós temos sido abençoados nestes dias por estarmos na presença de Deus, adorando o seu santo nome e recebendo das suas dadivosas mãos grandes e preciosas bênçãos. Quantos confirmam isso dizendo amém, meus irmãos? Amém. Agradecemos ao nosso pastor presidente nesta oportunidade pela confiança depositada em nós, nos escalando esta noite para refletirmos com a igreja na palavra do Senhor. Para isto, queremos convidar a todos a abrirem suas Bíblias na Epístola aos Hebreus, capítulo 11. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 11. Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e o versículo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Versículo 11, vamos ler juntos? Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Quantos dizem amém, meus irmãos? Meus queridos irmãos, queremos nesta noite estar utilizando o subtema que nos foi confiado: mulheres, vida de fé fundamentada na palavra. A palavra fé, no grego em que foi escrito o Novo Testamento, é uma expressão chamada pistis, que por sua vez significa crença, confiança, persuasão firme ou convicção firme. De forma bem prática, a fé em sua forma mais simples é um ato de confiança em alguém ou em alguma coisa. Diga comigo, a fé é um ato de confiança em alguém ou em alguma coisa. Nós podemos dizer que existe a fé verdadeira e a fé falsa. E a diferença entre uma e outra não reside na própria fé, senão na dignidade ou indignidade da pessoa ou coisa em que esta fé é depositada. Há pessoas, por exemplo, que confiam em si mesmas. E Jeremias, no capítulo 17, versículo 5, usado por Deus, diz: maldito o homem que confia no homem. Há outros que confiam em suas riquezas. Jesus repudiou os que assim procedem em Marcos, capítulo 10, versículo de número 24. Aos que põem a sua confiança no ouro, na prata, nos bens materiais. Há também quem confie na sua própria sabedoria, sua intelectualidade. Provérbios capítulo 3, versículo 5, nos manda confiar no Senhor e não nos estribarmos no nosso próprio entendimento. Há outros, a exemplo dos reis antigos, que não temeram a Deus, que confiavam quando iam para as batalhas no seu poder bélico,
na armadura dos seus soldados, nos instrumentos que eles utilizavam para fabricar as armas. Há quem confiasse também na quantidade de cavalos ou de soldados, dizendo: vou vencer por causa destas coisas. No entanto, a Bíblia nos exorta a não depositarmos a fé nisto que falei, mas confiarmos estritamente no Senhor. O Salmo de número 20, verso 7 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor nosso Deus. Até porque Ele já deu vitória com o seu povo cantando, ao invés de usando armas. Ele fez um jovem vencer um gigante de 3 metros de altura, usando apenas um estilingue, uma peteca, uma funda com uma pedra. Quem deposita a sua fé no Senhor é bem-aventurado. Mas temos lido a epístola aos Hebreus, que nos mostra uma definição de fé bastante interessante, e que todo o Novo Testamento evidencia que a fé não é só que o homem receba a salvação, Efésios 2:8, mas também ela é imprescindível à subsistência da vida cristã. Hebreus capítulo 10, versículo 38, o escritor diz que o justo viverá da fé. Então ela é imprescindível. Certo teólogo disse que a fé é a única base aceitável de um relacionamento satisfatório com Deus. Por isso, a palavra fé está presente em toda a Bíblia, e só na epístola aos Hebreus aparece 30 vezes. E no capítulo 11 que nós lemos, 24. E ela define, essa epístola define a palavra fé da seguinte forma, versículo de número 1: a fé é o firme fundamento, e diz das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Para o escritor aos Hebreus, a fé é o firme fundamento. E essa expressão no grego é hypostasis, que quer dizer base ou firme alicerce. Ainda quer dizer certeza, firme confiança ou confiança fundamentada. Ao contrário do que pensam os céticos, os ateus e os materialistas, que acreditam apenas no que veem e ridicularizam daqueles que têm fé num Deus único e verdadeiro, e acreditam e dizem que a vida de fé é uma vida insegura. O escritor diz justamente ao contrário, é um firme fundamento. Trilhe a estrada da fé, pois você não está andando por areia movediça, você está andando sobre um solo firme, e você não vai vacilar. Veja Romanos capítulo 10, versículo de número 11, se não é assim que nos garante a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 11, nos diz assim o apóstolo Paulo em suas palavras, citando o Antigo Testamento: porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será. Deus não decepciona. Em segundo lugar,
O escritor aos Hebreus diz que ela é a prova das coisas que se não veem. Quando ele diz que ela é um firme fundamento das coisas que se esperam, está dizendo que ela dá certeza quanto ao futuro. Enquanto o mundo está preocupado com o futuro, quem tem fé está convicto. Em segundo lugar, ela é a prova das coisas que se não vê, ou seja, ela nos dá certeza acerca daquilo que não vemos. A expressão prova é a expressão grega elenchos, que significa evidência, demonstração, prova real, e diz ainda, é documento de propriedade ou escritura. Deus faz uma promessa a um servo seu, e ele crê naquela promessa que Deus faz. E essa fé que ele deposita na promessa de Deus é como a escritura que ele recebe antecipada da propriedade que ele vai receber. É isso que a expressão grega, ela quer dizer de fé, prova, indício, substância. É algo tão real que é como se a pessoa estivesse andando pelas ruas e dissesse assim, já estou com a escritura da casa que Deus disse que vai me dar. Aleluia. Glória a Deus. O escritor aos Hebreus diz o que é possível pela fé. Capítulo 11, versículo 2, você acompanha, ele diz que os antigos alcançaram um testemunho. Diga comigo, alcançaram testemunho. O versículo 3 diz que pela fé entendemos. Ou seja, além da fé nos fazer alcançar testemunho de Deus, há coisas que nós compreendemos pela fé. Por isso, não se dissocia a fé de razão, porque a fé não é irracional, ela é supra-racional, mas não irracional. No capítulo 11, versículo 6, o escritor aos Hebreus diz também que pela fé nós agradamos a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é necessária para que o homem agrade a Deus. Sabe o que é fé? É a resposta positiva ao que Deus prometeu. E incredulidade é a resposta negativa ao que Deus prometeu. O escritor ainda diz que a fé, ela tem uma dupla direção. Capítulo 11, versículo 6... Depois de dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, ele fala desta dupla direção da fé, quando diz, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, em primeiro lugar, faça o quê? Creia que Ele existe. De nada adianta orar sem crer em Deus. A fé deve preceder a oração. Até porque a Bíblia nos mostra que a incredulidade nos priva de nos aproximarmos e de vermos a glória de Deus. Em Mateus 15, 38, está escrito que Jesus não operou mais milagres em Nazaré por causa da incredulidade. Em Hebreus capítulo 3, versículo de número 19, o escritor diz que muitos israelitas, hebreus que saíram do Egito, não puderam entrar na terra prometida por causa da incredulidade. Mas além da fé estar direcionada em Deus, ela também deve estar direcionada na intervenção de Deus. O escritor diz que nós devemos nos aproximar crendo que Deus existe e mais. O que é que está escrito aí na sua Bíblia? É galardoador daqueles que o buscam. Eu me aproximo dele crendo que ele existe e que ele tem uma recompensa para quem crê.
ele tem um salário, ele tem um prêmio para aqueles que depositam a fé nele. Em Mateus capítulo 9, versículo 22, foi o que ele disse à mulher do fluxo de sangue: a tua fé te salvou. Em Marcos 10 e 52, Jesus disse a Bartimeu: vê, a tua fé te salvou. Veja ele recompensando aqueles que depositam a fé nele. Então quem crê, quem deposita a sua fé em Deus, vê Deus fazer coisas por ele que ele mesmo não consegue fazer. E quem diz isso é Isaías no capítulo 64, versículo 4, diz que Deus trabalha por aquele que nele espera. Depois que o escritor aos Hebreus traz uma definição de fé e fala do que é possível através da fé, e também do duplo alvo da fé, de que Deus existe e recompensa aqueles que se estribam nele ou depositam nele a sua confiança, ele agora vai citar exemplos do Antigo Testamento, de homens, de mulheres que depositaram a sua fé em Deus e tiveram a sua recompensa. E no capítulo 11 ele fala desta nuvem de testemunhas, que no capítulo 12 ele faz referência. E dentre estas pessoas, o escritor aos Hebreus fala da primeira mulher, Sara, a esposa de Abraão. Capítulo 11, versículo 11 e versículo 12. Sara aparece na Bíblia como a mãe da nação de Israel. Isso está em Isaías capítulo 51 e o versículo 2. Os autores do Novo Testamento referiram-se a Sara, esposa de Abraão, várias vezes. Primeiro, para ilustrar o poder de Deus, Romanos 4 e 19. Para ilustrar a soberania de Deus, Romanos capítulo 9, versículos 6 ao 9. Para ilustrar a fidelidade de Deus, capítulo 11, versículo 11. E o apóstolo Pedro faz referência a Sara, elogiando-a por sua submissão e por sua beleza interior. Isso está em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 6. Mas, meus irmãos, assim como todo e qualquer ser humano, Deus precisou trabalhar em Sara para que ela tivesse esta fé que pudesse corresponder ao que Deus tinha para ela e para o seu esposo. O livro do Gênesis capítulo 12 nos mostra uma nova fase na história da humanidade, quando registra a chamada de Abraão e Sara, e isso dá início a um novo capítulo na revelação do Antigo Testamento. Deus, em seu coração, propôs chamar este casal, para deste casal fazer uma geração, ou fazer uma nação, para que por meio dela pudesse revelar o Salvador ao mundo. E esta chamada nos mostra que Deus é soberano, Ele chama a quem Ele quer. A sua escolha, a sua chamada é consciente. Ele sabia que não estava chamando um casal sem defeito, sabia que estava chamando um casal com virtudes e com deficiências. E ele detecta as deficiências e aperfeiçoa o seu caráter. E essa escolha de Deus, ela independe da nacionalidade. Gênesis capítulo 11, versículo 28. É interessante dizer que ela independe da idade. Há quem pudesse sugerir a Deus: Deus,
Se o Senhor quer um casal para dele levantar uma grande nação, deixa eu te dar uma dica: pega um casal jovem. Mas Deus chama em Gênesis 12:4 a um homem de 75 anos de idade. E a sua esposa, que tinha 10 anos menos, com 60 anos na terceira idade. Deus disse: é esse que eu quero. A escolha de Deus independe da situação financeira. Capítulo 12, versículo 5. A escolha de Deus independe das nossas limitações. Alguém poderia dizer: Senhor, a idade já é um atrapalho. E se o Senhor der uma olhadinha direito, o Senhor vai ver em Gênesis 11:30 que Sara é estéril. Para o que o Senhor quer, levantar uma grande nação, isso aí não dá certo não. Um casal na terceira idade e a mulher não pode engravidar, como é que vai ser esse projeto? Deixa comigo. Eu sou especialista em fazer o impossível para a glória do meu nome. Aleluia. Quando Deus chama Abraão e Sara, Ele faz promessas. Diga comigo, duas promessas. Um filho e uma terra. Acerca do filho, Deus falou 7 vezes. Quantas vezes? 7. A primeira menção ao filho está em Gênesis capítulo 12, versículo 2. Quando disse: far-te-ei uma grande nação. E isso só é possível mediante a reprodução da espécie. A segunda referência está no capítulo 12, versículo 7. Quando Abraão já está andando na terra de Canaã e Deus diz assim: a tua semente darei esta terra. Terceira vez que Deus faz menção está em Gênesis 13, versículo 15 e 16. Logo após o incidente em que pela fome Abraão vai dar um passeio no Egito, saiu a peregrinar. A quarta vez está em Gênesis 15, versículo 4, 5 e 13. E nessa ocasião ele está desanimado, ele está triste. E Deus tira ele de dentro da tenda para mostrar a ele a grandeza do que Deus tinha preparado. Diz o texto: então o levou fora. Abraão estava na tenda do desânimo, olhando para baixo. E a Bíblia diz que Deus disse assim: olha agora para os céus, porque Deus é otimista, olha para cima. Conta as estrelas, se as pode contar. E é claro que ele não pôde calcular. Aí Deus disse: pronto, assim será a tua descendência. Tu estás chorando por um, eu vou te dar todas as famílias da terra. E Deus dá um sinal, manda ele pegar animais e partir em pedaços, ali fazendo aquele sacrifício. De repente se apodera dele um sono, uma escuridão cai e Deus aparece como uma tocha de fogo, porque Deus não somente promete, Ele também dá sinais. Se prepare para os sinais de Deus. E aquele fogaréu passa por entre as metades. E Deus está dizendo com aquele gesto: se eu não cumprir, me parta em pedaços. Porque quem está falando não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus fala uma quinta vez.
capítulo 17, versículo de 1 a 6. O tempo vai passando e nesta ocasião Abraão já tinha 99 anos. Se já era difícil acreditar na promessa quando foi chamado aos 75, e agora? Dez anos a menos, Sara tinha 89. Deus disse: eu não só prometo, como eu vou dar detalhe. Deus vai dar detalhe da promessa. Xaragadaya Sorimianda Ramanas. Capítulo 17, versículo 21 e 22. Deus disse: vai ser um menino. Vocês não têm ultrassoma, eu já estou adiantando. Deus disse: eu vou também dizer o nome é Isaac. Vocês não vão ter nem a oportunidade de escolher, que quem vai escolher sou eu. O nome do menino é Isaac. Daqui mais quanto tempo? Eu imagino Deus olhando no relógio assim, dizendo: 1 ano. Daqui a 1 ano. Abraão colocou a mão na boca assim, fez: a um homem de 99 anos, tomara que viva Ismael. O Senhor disse: eu estou dizendo, vai ser um menino, o nome dele é Isaac, e daqui a 1 ano você vai estar com choro de criança dentro da sua casa. Eu me pergunto, meus queridos irmãos, como não é nada doutrinário, eu posso pensar: será que Abraão compartilhava com Sara o que Deus dizia a ele? Tudo leva a crer que não. Talvez se ele compartilhasse com ela esses detalhes, a promessa e os seus detalhes, ela não tinha sugerido que ele possuísse Agar. Eu posso pensar também que talvez ela pensou: o problema é com ele, e eu vou tirar a prova agora, porque se o problema for com ele, Agar não engravida. Mas aí quando Agar engravida, testifica ela: o problema é comigo. O plano de Sara não foi bem sucedido, porque na trajetória da promessa, presta atenção, olha aqui para mim, existem atalhos que nós não podemos nos desviar para eles. Entre o plano de Sara e o plano de Deus, prefira o plano de Deus. A 7ª vez que Deus fez menção à promessa, já que ele tinha marcado 1 ano, nesse período aí, de 1 ano já para se cumprir, ele vai pessoalmente na casa de Abraão. E tem hora que Deus faz assim. Agora ele não vem no galope de um cavalo branco com coroa real, ele vem vestido de forasteiro. Cuidado para não bater a porta na cara de Deus. Ele vem na simplicidade. Às vezes vem por trás dos trapos. E vem acompanhado de 2 anjos andando. E Abraão, que sabe que Deus habita nas coisas simples, vê aqueles 3 peregrinos passando assim: peregrinos, ficai aqui. Quando eles vão se aproximando, Abraão disse: não é qualquer peregrino não. Colocou a cara no chão e disse: sou pó e cinza diante de ti. Deus se senta. Boa é a casa que Deus pode entrar para se sentar, se hospedar.
o senhor permite eu preparar uma refeição? Deus disse, sim. Correu lá em Sara, disse, prepara bolo de farinha. Correu para o servo, disse, prepara uma vitela. Quem chegou, Abraão? Por certo, disse Sara, foi Deus. Ele olha para Abraão e diz, meu amigo, eu vim passar aqui em Sodoma e Gomorra para saber se o que estão me dizendo através das orações é verdade. Mas antes eu dei uma passadinha aqui para a gente conversar. Você está lembrado que eu demarquei 1 ano para você segurar o menino no braço? Estou. Se o menino vai nascer, viu? Sara vai conceber. Aí Sara estava lá dentro da tenda. Ela já tinha revelado uma fragilidade da fé, indicando Agar, para por meio dela ter um descendente. Agora ela revela uma outra fragilidade da fé, quando ela ri de Deus. Se eu não podia nova, imagina agora 9.0. E Sara tinha motivos para não crer. Permita-me dizer que ela tinha motivos naturais. Vou elencar alguns motivos. Primeiro, ela com Abraão estavam começando a servir a Deus. Eles saíram de uma família politeísta. Isso está em Josué 24, versículo 2 e 14. Eles saíram de uma família idólatra. A fé num Deus único era algo novo para aquele casal. Segundo, ela era estéril. Ela não podia esperar outra coisa. Gênesis 11 e 30. Hoje é muito fácil as irmãs crerem, nós cremos que Deus pode fazer milagre, porque nós olhamos para os exemplos da Bíblia, de homens e mulheres que experimentaram milagres, mas Sara não podia fazer um retroativo, dizer, peraí, deixa eu ver na história, qual foi a estéril que já engravidou. Ela não tinha nenhum exemplo. Por que eu vou ser a primeira? Quarto, a idade do seu marido e a sua própria idade. Gênesis 18 e 12 diz que eles eram avançados em idade. E o capítulo 18, versículo 11, que diz que ela já não ovulava mais. Não tinha mais óvulo. A probabilidade é zero, nenhuma. E às vezes Deus que nos faz a promessa deixa os nossos recursos assim, zero. Porque Ele quer deixar a assinatura dele. Foi eu quem fiz. Ninguém vai poder dizer que tinha alguma coisa. Vai ver os vestígios, as digitais de Deus no cumprimento da promessa que Ele te fez. E aliás, tem promessa e promessa. Tem promessa que é até fácil crer. A gente não faz nem força. Mas tem promessa que me permite, eu considero absurda. Mas quando Deus disse a Abraão, eu vou te dar um filho, disse, creu ele no Senhor. Ele se apegou em Deus. Aqui eu não tenho expectativa nenhuma, agora em ti eu creio. Ele segurou em Deus assim. Por que nós devemos depositar a nossa fé, a nossa confiança em Deus?
Paulo diz, Romanos 4:17, veja na sua Bíblia, por favor. 4:17 de Romanos. Como está escrito, por pai de multidões te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus. Olha o currículo de Deus. O qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fosse. Dá para crer nele? Dá para crer nele? Ou ele mostrando o currículo dele. Será que eu mereço a sua fé? Em primeiro lugar, eu vivifico os mortos. E em segundo lugar, eu chamo à existência as coisas que não existem como se já fossem. Dá uma olhadinha neste currículo e vê se não dá para confiar nele. Devemos confiar em Deus por causa do seu poder. A Bíblia diz que Ele é todo poderoso. Gênesis 17, Gênesis 28:3, Gênesis 35:11. Diz que o poder pertence a Deus. Salmo 62:11. Diz que o seu poder é infinito. Diga comigo, infinito. Jó diz assim, ou Deus diz, Jó diz de Deus, bem sei eu que tudo podes. Seu poder é eterno. Romanos capítulo 1, versículo de número 20. E Paulo diz, o que o seu poder é capaz de fazer? Ressuscitar. A gente, como os antigos, entendiam que a morte é irreversível. A morte é irreversível. É tanto que as pessoas dizem assim, olha, faça enquanto estiver vivo, porque depois de morrer... Foi por isso que quando Jairo viu a menina doente, correu logo para Jesus. Se ela ainda está doente, aí dá para ele fazer. No caminho, Jesus vindo com ele, veio os mensageiros e disse, não incomode mais o mestre, porque a menina está... Ou seja, é irreversível. Aí Jairo entristeceu-se. Jesus deu um toquezinho no ombro dele assim, disse, não temas. Continua crendo. E deixa eu dizer uma coisa por experiência pessoal. A calma de Deus tira a nossa calma, irmão. É ou não é? Quando uma pessoa é calma demais, que você tenta agitar ela, você se agita com a calma dela, é ou não é? Jesus, ao invés de montar numa bicicleta, numa lambreta, para ir logo na casa de Jairo, ele continua bem devagarinho. Não tem aperreio, a hora que eu chegar tem milagre. Aí já estava lá as mulheres chorando, contratada para chorar, porque tem gente que participa quando é para chorar, né? Aí Jesus calmamente disse assim, estão chorando por quê? A menina está só dormindo. Olha como é que Deus vê os problemas, né, irmão? Se onde é que puseram ela, não entra todo mundo, porque não é todo mundo que pode ver milagre. Vem aqui o pai e a mãe, Pedro, Tiago e João, que tem estrutura para ver milagre. Aí disse, menina, levanta. Ela levantou-se desde de comer a bichinha, que ela está com fome. Como nuvem nevassoura eminácia. Alguém pode dizer, tudo bem, tudo bem. Ela estava morta, mas ainda estava em casa. Ah, mas Jesus vai além. Ele vai entrando na cidade de Naim, e o morto já não está em casa não, já estava rumo ao cemitério. O fórum ou o cartório já tinha batido o atestado de óbito. Aí Jesus chegou e a mulher está chorando, a mãe.
Já era viúva e agora sem o único filho. Jesus disse: não chores. Vai logo lá no menino, que Jesus não é de conversar muito. Toca no esquife assim, todo mundo para. Ele vai fazer o quê? Disse: moço, levanta. O moço levantou-se e diz o texto que ele pegou na mão e disse: tome de volta para a mãe, tome de volta para a mãe, tome de volta para a mãe, tome de volta para a mãe. Ah, tudo bem. Ele fez porque no primeiro caso estava morto e estava em casa. No segundo caso estava em direção ao cemitério. Eu quero ver ele fazendo, enterrando e ficando com 4 dias. Ah, se não pode. Ei, labarachandalalabacalamahas. Vocês vão ver que eu posso. Lázaro está doente, vou agora não. Lázaro morreu, vou agora não. É o primeiro dia, vou agora não. É o segundo dia, agora não. Terceiro dia, não. Quarto dia, agora eu vou. Chegou, veio Marta, veio Maria. Puseram ele aonde? Levaram Jesus lá e disse: tira a pedra, que no milagre existe a parte do homem e a parte de Deus. Faça de vocês. Senhor, só uma dicasinha. Já cheira mal, está em estado de putrefação. Eu mandei tirar a pedra, eu não mandei dar relatório. Lázaro. Está descendo sobre a tua vida agora uma renovação tão poderosa. O Deus que vivifica os mortos está dizendo: confia, porque eu posso fazer. Recebe um abraço de poder do Espírito Santo de Deus, que te toma em cânticos espirituais. Brasas de fogo estão descendo sobre a tua cabeça. Abra a boca e Jesus está te batizando agora com o Espírito Santo. Milagres vão acontecer esta noite. O bisturi dourado de Deus vai passar em muita gente aqui. Haverá testemunho. Tem gente que vai trazer o exame antes e depois. De como nuvem a sol de nakamante urimi andaramachandaralamas. Eis que eu estou arrancando câncer esta noite, diz o Senhor. Te prepara para rejubilar. Eu sou teu médico e acabo de te curar. Recebe vida. Recebe vida. Recebe vida, recebe vida, recebe vida, recebe vida, recebe vida. Você que está em casa, que está no hospital, salta da cadeira de rodas, recebe vida.
para fora essa gastrite, essa úlcera. Seja curada agora de artrite. Toma vida. Toma vida. Recebe vida. Ele chama a existência as coisas que não existem, como se já fosse. A idade de Abraão e Sara estavam avançadas. Sabe o que Deus fez? Ele fez rejuvenescer o interior. O exterior continuou velhinho, mas o interior Deus rejuvenesceu. E Abraão e Sara ficaram entre o corpo e a promessa. Olhavam para eles assim, não tem como. Aí olhavam para cima e diziam, tem como. Não tem como. Tem como. Não pode. Pode. Aqui não dá. Mas ele disse que dá. Eu concluo dizendo, capítulo 21 do livro do Gênesis. O dia da promessa está chegando. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito. E fez o Senhor a Sara como tinha falado. Hebreus capítulo 11, versículo 11 diz que Deus deu poder, virtude para Sara conceber. Escute essa palavra de Deus. Deus está corrigindo algo no teu útero que não te permite engravidar esta noite. Agora Ele está indo aí do teu lado e fazendo uma cirurgia. Tem algo que não deixa você ter uma criança. O bisturi dourado de Deus está indo aí agora e removendo. Está fazendo uma cirurgia daqui a um ano. Olha a Sara. Olha a Sara. Vai ter choro de menino. Aleluia. Diga comigo, Deus cumpre no tempo. Veja que o texto diz assim, olha. O Senhor visitou a Sara como tinha lhe dito. Versículo 2. No tempo determinado. Deus recompõe o tempo. Deus faz valer a pena o tempo que foi esperado. Terceiro, Deus nos alegra. Diga comigo, Deus nos alegra. O nome Isaac significa o que, irmãs? Riso. Deus substituiu o riso da incredulidade pelo riso da fé. Vai doer tua bochecha de tanta risada. E o versículo 6 diz que ela disse, e os outros vão rir comigo, te prepara para a festa. Agora vê o versículo 8 para eu concluir. Como é que vai terminar? E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez o quê? Fez um grande banquete. Olha como é que vai terminar. Vai ter festa. Vai vir muita gente para se alegrar. O culto em ações de graça que você prometeu, Deus disse, está confirmado. Eu assino embaixo.
Você vai dar gargalhada de dar dor na bochecha e vai comer com os crentes dizendo: foi ele, não nós. Foi ele e não nós. Amém.